Eu estou gravando pela tela aqui do computador, por isso que tem essa telinha aqui vermelha. Então, ó, referente aqui às nossas aulas, já abri aqui em uma das turmas aí do segundo ano, né? Então, referente ao que a gente estava vendo, ó, nós temos exercícios para serem entregues. Quem não entregou os exercícios, entreguem, por favor. Lembrando que os exercícios valem ponto e eles valem como presença. Então, atualmente, nós temos 2, 3, 4, 5 exercícios. Então, a princípio, cada exercício valeria 20 pontos, certo? Seguindo essa lógica. Hoje a gente vai ver, mas vou passar mais alguns exercícios essa semana, então essa pontuação aí ela vai diminuindo. Mas a tendência é façam eles. Temos exercícios para dia 22 de abril, que é referente ali à página, aos exercícios, aqui ó, 371, 375 e 378, sobre os exercícios de calorimetria que a gente fez. Então, referente à última aula, o que a gente teve? Tivemos esses exercícios aqui, ó, que ele está para 12, foi postado 12 de maio, né, 11 a 16 de maio, e ele está para dia 27, lembrando que cada atividade tem 15 dias aí para resolver. Acho que é um tempo bom para vocês resolverem as atividades. Então, os exercícios são exatamente esses que estão aí na tela: 393, 94, 95 e 96. Então, vamos lá. Vou estar utilizando esses cardzinhos aqui, porque a folha em casa aqui acabou. E vamos economizar, né? Sustentabilidade. Então, a gente tem as questões 393, 394, 395, 396. Então, vamos corrigir alguns desses exercícios. Então, 393, beleza, já abriu aqui. Tá, faço assim. Então, o que a gente tem ali? Ó? Na 395, passei a questão de gráfico. Tá, 94. Beleza. Então, vou fazer com vocês a 393, 94 e 95. Né, para a gente ter uma noção. Na última aula, o que a gente viu? A gente viu exatamente sobre o diagrama de fase. Ou seja, o que é aquele diagrama de fase? Era exatamente um diagrama igual a esse aqui dessa questão, aonde ele mostra a relação, ou seja, aqui nesse meio, nessa linha, significa que a minha substância está mudando de fase. Ou seja, a minha água ela vai derreter a 0 graus, mas não necessariamente só a 0 graus. Ou seja, dependendo da pressão que o meu sistema tiver, ela pode derreter a uma temperatura menor ou maior. E para isso que serve essa linha aqui. Então, a gente tem ali, ó, a explicação se refere às duas questões. Então, na questão 393, nós temos ali um gráfico, copiar aqui o gráfico para a gente. No eixo X a gente tem a temperatura, no eixo Y a gente tem a pressão. Então ele fala ali um ponto A e um ponto B. Então nós temos ali, ó, se a substância simples for expandida isotermicamente a partir do ponto B, ela poderá sofrer. Então, o que significa? Então, o que ele está falando ali na questão? Vamos ver aqui, ó, na câmera. Então, o que eu preciso identificar nesse cara? No diagrama de corpo livre, eu sei o quê? Que cada linha dessa é uma mudança de estado. E no caso, eu vou ter o quê? Se eu tiver uma temperatura muito baixa e uma pressão muito elevada, ou seja, eu estou fazendo com que as moléculas fiquem juntas, sólidas. Nisso que eu estou fazendo com que elas fiquem juntas, sólidas, eu vou ter que nessa região
esse material vai ser sólido. Conforme eu aumento essa temperatura, ele vai chegar no estado líquido. E aqui embaixo eu vou ter o gasoso. Ou seja, se eu tiver uma temperatura muito baixa, esse cara ele pode literalmente virar um gás. Espera aí. Pronto. Então, referentes ali à questão, ele dá algo mais ou menos assim. Só para completar o desenho. Então, o que ele fala? Ele sai do ponto B e ele aumenta a temperatura isotermicamente. Ó. O que ele fala? Ó, se a substância simples for expandida isotermicamente, a partir do volume B, ela poderá sofrer. Então, isotermicamente significa que a temperatura vai ser constante. Ou seja, ela vai manter a temperatura, então ela vai continuar nessa linha. Se eu estou expandindo uma substância, significa o quê? Que, pensa ali, eu tenho uma caixa que tem um monte de substância aqui dentro. No momento que eu estou expandindo ela, o que está acontecendo com as distâncias entre as substâncias? Ela está aumentando, ou seja, a pressão está diminuindo. Então, no momento que eu aumento ela isotermicamente, a pressão vai cair. Então, ela vai tender o quê? Sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, no momento que ela sai do estado líquido para o estado gasoso, nós temos aí uma mudança de estado chamada vaporização ou ebulição. Vamos ler a resposta. Nós temos ali, ó, liquefação, solidificação, fusão, vaporização. Então, a resposta, vaporização. Conseguiram entender mais ou menos o que eu falei? Ou seja, no gráfico, ele dá essas linhas. Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. Isso aqui não precisa gravar, geralmente o exercício vai fornecer para a gente. Deve ter algum exercício, provavelmente, que ele tem esses dados. Ó, líquido e vapor. Então, quando ele fala que ele expande isotermicamente, ó, expandir isotermicamente significa que ele vai aumentar o volume. Nisso que ele aumenta o volume, a distância entre as moléculas se torna menor, ou seja, a pressão é menor. Você pensa numa sala cheia de gente. Quanto mais gente você coloca ali, mais pressurizado, ou seja, mais comprimido as pessoas vão se sentir. E no momento que você vai abrindo essa sala, você vai tornando essa sala um pouco maior, o que você está fazendo? Você está diminuindo essa pressão. Então, você está fazendo com que a pressão, que seja o nosso eixo Y, diminua. E como ele fala que é isotérmico, significa que ele vai diminuir nessa linha aqui, porque a temperatura não varia. Então, a gente vai ter que ele vai passar por essa linha aqui embaixo, ou seja, ele vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Logo, esse cara se chama vaporização. Assim, a resposta é a letra E. Alguma dúvida sobre a questão? Dúvida, gente? Tranquilo? Show de bola. Beleza. Então vamos continuar. Então vamos lá. Questão 394. Uma mudança do estado A para o estado B chama-se. Então repara, ele vai sair de A para B. Então, ó, em A, olha a fotinha aqui, ó. Em A, ele está o quê? No sólido. Se ele sai do sólido para o líquido, isso se chama que estado? Ó, do sólido para o líquido, ele vai chamar isso de fusão. Certo? Então, vamos ter ali que é a letra B,
fusão. Então vamos lá, vamos para o próximo. É mostrado o diagrama de fases de uma substância hipotética, apresentado no ponto 1 e 5, 1 a 5. Então assinale a alternativa que, de acordo com as condições, que representa cada um dos termos. Então vamos lá. Ele está perguntando qual seria a relação entre esses caras, entre esses pontos aqui. Ó. Então, vamos lá. Vou copiar aqui o desenho. Então a gente vai ter exatamente esse cara aqui, ó. Então eu copiei aqui o desenho. Então, o que a gente vai ter? O que a gente consegue perceber? Ó? Esse ponto 3, ele está conectando as duas linhas. E a gente viu isso na última aula, que esse cara aqui se chama ponto tríplice. Por que ponto tríplice? Porque repara que essa linha tem ó, esse cara e esse cara. Ou seja, os três estados passam nessa linha. Então, o meu ponto 3, eu já sei de cara que ele é o ponto tríplice. Então, o que eu preciso saber sobre pressão e temperatura? Quanto maior a pressão, maior é a força para manter as partículas unidas. Logo, maior vai ser essa tendência dessa substância de estar no estado sólido. Em compensação, quanto maior a temperatura, o que é temperatura? Lá as primeiras aulas que a gente viu. Temperatura é a agitação das moléculas. Então, se eu aumento a temperatura, eu estou fazendo com que essas moléculas se agitem mais facilmente. Logo, se eu não pressiono elas e deixo elas livres e aumento essa temperatura, elas vão ficar mais dispersas ainda. Então, o que eu posso supor? Que quando eu tenho altas pressões e baixas temperaturas, essa substância ela vai tender a estar no estado sólido. Mas quando eu tenho uma pressão baixa e uma temperatura elevada, eu vou ter que esse cara vai estar no estado gasoso. E o líquido vai ser o meio termo. Então vamos olhar o gráfico. Uma pressão elevada significa uma pressão para cima. E uma temperatura baixa significa uma temperatura para cá, para a esquerda. Então, se eu for olhando, conforme eu vou vindo para a esquerda, ó, quem está predominando nesse ponto aqui? Ó, né? Eu tenho essa linha aqui. Ó. Então, nesse cara aqui, vai predominar o nosso estado sólido. Já aqui embaixo, eu vou ter o quê? Uma pressão baixa, porque o meu Y é baixo, e a temperatura é alta. Ó. Conforme a temperatura vai aumentando, ó, olha como essa parte aqui embaixo ela vai aumentando. Então esse cara, ele é gasoso. E no meio me sobra quem? O líquido. Repara que é exatamente igual ó, a análise que a gente fez. Ó. Sólido, líquido, gasoso. Então ele pergunta aqui que é cada um dos pontos. Então vamos lá. Ó. No meu ponto 1, ele vai ser o quê? Ele vai ser gasoso. No meu ponto 2, repara que no ponto 2 ele está entre sólido e gasoso. Então ele pode ser o quê? Uma mudança de estado, e a gente sabe que a mudança de sólido para gasoso é sublimação. Por que sublimação? Porque ele está em cima da linha, ele está em cima do muro.
Ele não é nem gasoso nem sólido, ele é os dois. O 3, a gente já descobriu que é o ponto tríplice. Ou seja, se eu aumentar a temperatura um pouquinho, esse cara vai ficar líquido. Se eu diminuir a pressão um pouquinho, esse cara é gasoso. Se eu aumento a temperatura um pouquinho, esse cara é sólido. Então ele está ali no meio termo dos três. Então por isso que é o ponto tríplice. Já no ponto 4, ele está em cima da linha, está entre sólido e líquido. Sólido e líquido, nosso ponto de fusão. E no ponto 5, ele está entre líquido e gasoso. A gente já descobriu isso que é vaporização. Então agora é só a gente comparar com o exercício. Então vamos lá. Ponto 1, a gente descobriu que é fase, que ele é um vapor, ou um gás, né? Então, ó, fase de vapor, fase de vapor, fase de vapor, fase de vapor. Então, já sabemos aqui, ó, que esse cara está certo. Opa. Esse cara está certo. Esse cara está certo. Esse cara está certo. O ponto 2, a gente descobriu que é sublimação. Ou seja, ele sai do estado sólido para o estado de vapor, ó. Então, ó, a gente tem aqui, ó, líquido, vapor, não. Fase sólida, não. Fase sólida, não, ó. Sólido, vapor, ó. Então, sólido, vapor, sólido, vapor. 3, a gente descobriu que é o ponto tríplice. Então, ó, ponto triplo. E o outro não vai, ó, porque é equilíbrio líquido-vapor. Depois, o 4, a gente descobriu que é fusão, ou seja, sólido, líquido. E o ponto 5 é vaporização, ou ponto crítico. O que seria esse ponto crítico? É um ponto máximo que ele vai ter ali, digamos assim, para poder manter ali no estado. Então, temos que a resposta é a letra E. Alguma dúvida? Dúvidas? Então, letra E. Dúvidas, perguntas? Aprenderam mais ou menos como ler um gráfico? Como interpretar? Show de bola. Então, vamos continuar com a matéria. O 396, esse aqui está para casa, para vocês tentarem fazer. Então, com isso, a gente tem aí, deixa eu ver, aqui já começa a outra parte. Agora que a gente vai ver isso. Então a gente terminou a parte de calorimetria e vamos começar a ver o que a gente chama de estudo dos gases. Não sei se vocês já repararam, mas os gases eles dependem ali da temperatura, da pressão e também vão depender de um cara que eu falei meio que implicitamente na questão, que é exatamente quem? O volume. Ou seja, dependendo do volume que eu tiver, ele vai ter um comportamento diferente. Então, o que a gente começa a estudar é exatamente esse estudo dos gases. Ou seja, todos os gases que a gente vai considerar aqui são gases que a gente considera como gases ideais. O que é um gás ideal? Um gás ideal é um gás que ele tem um comportamento linear. Ou seja, ele vai seguir duas equações. A primeira é uma equação P1V1T1 e a outra equação,
P2, V2, T2. Então, esse tipo de equação a gente chama de equação Pivot-Povetov. Uma forma simples de vocês gravarem. Ou seja, se eu pegar a pressão e o volume e dividir pela temperatura, eu vou ter uma relação entre outra pressão, o outro volume e outra temperatura. Então, o que significa isso aqui? Ó? Isso aqui era uma condição inicial e esse aqui é uma condição final. Ou seja, o P ele representa a nossa pressão. O que seria pressão? A pressão é uma força que a gente exerce sobre uma área. Ou seja, o fato de eu pressionar um objeto, né? Por exemplo, o Einstein aqui, ó. Hoje é dia do físico, então nada a comemorar com ele. Se eu pressiono ele com muita força, eu posso acabar quebrando o Einstein. Ou seja, eu estou exercendo uma pressão nele. Estou exercendo uma força sobre ele. E repara que uma coisa é eu usar toda a minha mão para poder esmagar o objeto, e a outra coisa é eu tentar esmagar com apenas um dedo. Ou seja, a área de contato ela é diferente. Então a pressão é exatamente isso, ela vai depender da força que você aplica e da área de contato que você aplica. Essa é a ideia de pressão. Né? A outra coisa que a gente vai ter é o nosso volume. E o outro que a gente vai ter é a nossa temperatura. A pressão, ela tem várias unidades de medidas. Elas podem ser dadas em PA, que é Pascal. Ela pode ser dada em Newton por metro quadrado. Ela pode ser dada em PSI. Ela pode ser dada em Paul por in quadrado. Ela pode ser dada em megapascal, ou seja, existem várias e várias unidades para polegada, para pressão. Por exemplo, quem tem moto ou carro já viu, por exemplo, quando vai calibrar o pneu, a gente utiliza a pressão em PSI. Minha moto, por exemplo, na roda da frente é 21 e na roda de trás é 24 PSI. Né? Cada um tem uma pressão ideal. Então, cada um deles a gente utiliza de uma forma diferente. PSI é polegadas por libra quadrada. Ou é mais unidade inglesa. A mesma coisa, Paul por in. Volume, a gente pode utilizar ele em metro cúbico, centímetro cúbico, podemos utilizar ele em litro, decímetro cúbico, ou seja, várias unidades de volume. Só que a temperatura a gente só tem um carinha para resolver, que é o nosso cara em Kelvin. Lembra, o que é Kelvin? Kelvin é 273 mais C. Ou seja, sempre quando eu for utilizar a minha temperatura, eu tenho que sempre transformar esse cara para Kelvin. Por quê? Porque eu estou fazendo uma equação em que ele está sempre sendo dividido. Então, se eu fosse calcular ali 0 graus Celsius, né, eu não posso dividir o número por zero, porque não dá certo. Por isso que uma das regras que a gente tem lá na nossa lei zero, relembrando as primeiras aulas que a gente teve, basicamente era o quê? Que a lei zero termodinâmica diz que a temperatura não pode ser 0 Kelvin. Exatamente por causa disso. Porque se aqui for 0, eu tenho uma inconsistência matemática. Ou seja, esse cara não tem resposta, a gente não consegue resolver. Então, moral da história. O que significa isso tudo aqui? Ó? Significa que se eu tiver uma condição antes dele, de pressão, volume e temperatura, e eu souber alguns valores da minha condição final, eu vou saber exatamente a pressão, volume e temperatura dele. Então, vamos a um exemplo bem simples.
Quando a gente pega uma bexiga, por exemplo, de balão de festa e enche ela, então o que vai acontecer? A temperatura que tem ali no ar, ela não vai se alterar. Né? Não faz muita diferença o ar quente que você está soprando ali para dentro, em comparação à temperatura ambiente. É muito pequeno. Mas o que vai acontecer? Você está colocando uma quantidade muito grande de partículas dentro desse balão. Por consequência, você está aumentando a pressão desse balão. No momento que você aumenta a pressão, o que vai acontecer? O volume ele vai ter que começar a se expandir. Certo? Ou seja, é uma condição para aquele sistema. Então, eu vou ter que a pressão e o volume eles vão se alterar. Então, se eu exerço uma pressão muito grande, o que vai acontecer? Essa pressão ela vai diminuir. Por que vai diminuir? Vamos lá, pensa aqui comigo. Eu tenho o meu balão e ele está aqui. Então, conforme eu encho ele, eu vou começar a colocar um monte de partícula nele. Então, estou botando ar lá para dentro. Nisso que eu estou botando ar, as moléculas estão ficando comprimidas. Então, a pressão está subindo. Como resposta, o que vai acontecer com o balão? Ele vai inflar. Por que ele vai inflar? Exatamente por quê? Porque a pressão atmosférica, ou seja, a pressão externa é menor. Então, no momento que ele infla, a pressão ela diminui. E o que acontece? O volume aumenta. Então, o que a gente consegue tirar de importante dessa equação? Simples. A equação ela é o seguinte, ó, pressão vezes volume dividido por temperatura. Esses dois caras aqui, ó, eles estão se multiplicando. Então, eu posso dizer que eles são inversamente proporcional. O que isso significa? Simples. Pensa aqui, ó, eu tenho que multiplicar esses caras e eles têm que dar 10. Então, eu tenho que P vezes V é igual a 10. Se eu digo que minha pressão é 1, quanto que tem que ser meu volume para dar 10? 10, né? 1 vezes 10, 10. Se a minha pressão agora é 2, quanto que tem que ser meu volume para dar 10? 5. Se a minha pressão agora é 5, quanto que tem que ser meu volume para dar 10? 2. Repara que, enquanto um aumenta, o que acontece com o outro? Ele diminui. Isso significa uma relação inversamente proporcional, ou seja, no momento que eu aumento a pressão no meu balão, o volume aumenta e a pressão diminui. Olha lá, são inversamente proporcionais. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, o que é importante saber dessa equação? Essa relação que pressão e volume são inversamente proporcionais. E a outra relação é com carinha de baixo, que pode ser tanto pressão ou temperatura, ou volume e temperatura. Esses dois caras, eles são diretamente proporcionais. O que isso significa? Pensa lá que eu tenho pressão dividido por temperatura e que esse cara tem que dar 10. Se a minha pressão ela é 1, ou melhor, desculpa, se a minha pressão ela é 10, quanto que tem que ser minha temperatura? 10. Tem que ser 1 para dar 10. Se a minha pressão ela agora é 100, quanto que tem que ser minha temperatura? 10.
né, para dar 10. Se a minha pressão ela é, por exemplo, 30, quanto tem que ser minha temperatura para dar 10? 3. Então, repara que enquanto a minha pressão aumenta, né, ó, de 10 para 100 para 30, a minha temperatura também aumenta, ó, 1 para 10 para 3. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, nesse caso, eu posso ter, por exemplo, alguns fatores bem interessantes. Por exemplo, não sei se vocês já viram spray de desodorante, por exemplo, né? Quando você utiliza lá o desodorante e você aperta aquele desodorante, eu tenho... Não é um desodorante não, mas serve. Opa, espera aí que agarrou. Aqui, ó. Não é um desodorante, na verdade é um botijão isso aqui, mas ele serve. Então pensa o seguinte caso. Imagina que eu tenho ali, ó, meu desodorante. Aí o que eu faço? Eu aperto aquele desodorante, ele começa a sair o gás. Não sei se vocês já repararam, mas no momento que você aperta ali para sair o gás, o desodorante ele fica mais gelado. Não sei se já repararam isso. Se aperta ele, se soltar uma quantidade boa, o desodorante ele fica gelado. Por que isso acontece? Ele vai acontecer simplesmente por causa do seguinte fator. Olhando lá a fórmula, eu vou ter o que? Ó? PVT. Quando eu aperto o meu desodorante, eu estou fazendo o quê? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que a minha pressão ela vai diminuir. Por que ela vai diminuir? Porque eu estou tirando a quantidade de matéria ali dentro do meu desodorante, né? Ele está ficando mais leve. Então as moléculas estão com mais espaço. O volume ele não muda. Por que ele não muda? Porque o recipiente continua no mesmo formato, ele não se deforma quando eu aperto o spray. Então ele não muda. Então o que eu vou ter? Se esse cara não altera, não influencia, eu tenho que a pressão e a temperatura, elas são o quê? Elas são, ó, diretamente proporcionais. Então o que vai acontecer com a temperatura? Ela vai diminuir. Então, em contrapartida, se eu tirar muito lá do desodorante, a temperatura ela também vai diminuir. Então ela também vai cair. Então por isso que o desodorante ele fica gelado. Outro caso que a gente tem, por exemplo, é da panela de pressão. Como que funciona lá a panela de pressão? A gente tem ali um recipiente, que ele ali é fechado. Então eu já sei que o volume é constante, ou seja, não muda. E eu coloco ali fogo nele. Então minha temperatura ela está aumentando. Como esses caras são diretamente proporcionais, o que vai acontecer com a minha pressão? Ela vai aumentar também. Só que aí a gente tem exatamente aquele gráfico de diagrama de fases que a gente viu no exercício. Ó. Esse cara aqui, ó. Se eu aumento a minha temperatura, eu faço o quê? Com que esse gás, ó, ele continue, ele vire líquido. Então, no momento que eu aumento a pressão dentro da panela de pressão, eu estou fazendo com que esse cara ele continue líquido. Ou seja, eu vou fazer exatamente com que a panela cozinhe mais rápido, porque a temperatura vai ser maior. Ou seja, eu vou ter a água a uma temperatura mais elevada.
Então nisso eu vou conseguir cozinhar ele mais facilmente. Alguma dúvida? Tudo bem? Não? Então, vamos para os exercícios, que aí fica mais fácil. Então vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios? Fazer uns 2 só para a gente não perder muito tempo. Então vamos lá, vou fazer com vocês esses dois, 411 e 412, e aí fica para casa 413, 414 e 409. Pode ser 410 também. Botar uns 4 exercícios que eu faço uns 2. Então o que diz aí a questão no 411? Os pneus de automóvel foram calibrados a uma temperatura de 27 graus Celsius. Supondo que a temperatura deles aumentou 27 graus Celsius devido ao atrito e ao contato da entrada, considerando o desprezível aumento do volume, o aumento percentual da pressão foi de... Então, o que ele está dizendo ali para a gente? Que ele tem uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, nosso T1 é 20 graus Celsius, supondo que a temperatura deles aumentou 27 graus Celsius. Então, meu T2, se ele aumentou 27 graus Celsius, então ele é 27 mais 27. Então, ele fala ali que o volume ele é igual, então meu volume inicial é igual ao volume final. E ele pergunta qual é a relação da pressão, o percentual da pressão. Então, vamos lá. Então, deixa eu organizar aqui de novo. Então, o que eu sei? Eu sei que a equação que eu vou utilizar é essa aqui, ó. P1, V1, T1. P2, V2, T2. Então, ele fala pra gente que a temperatura inicial ela é 27 graus Celsius. Minha temperatura 2, como ele aumentou em 27, 27 mais 27, 54. O volume inicial é igual ao volume final. E a gente quer saber qual é a relação percentual entre P1 e P2. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Posso considerar que a minha pressão inicial ela é 100%. E aí eu vou encontrar quantos por cento dessa outra pressão ela vai aumentar. Isso é uma forma simples de resolver. Para eu poder resolver a questão, o que eu preciso? Eu preciso verificar 2 itens importantes. Primeiro item. Eu tenho que verificar se os dados são compatíveis. Ou seja, se eu estou lidando com grau Celsius, se eu estou lidando com Pascal, ou seja, tem que estar na mesma unidade. E o segundo item é que a temperatura ela tem que ser dada em Kelvin. Então, eu já sei que aqui eu tenho que somar 273 e aqui eu tenho que somar 273. Então, aqui vai dar 300, aqui vai dar 327. Então, agora é só substituir. Ó. A resolução do exercício é bem simples.
porque eu literalmente só vou pegar e só vou substituir os valores. Ó. Quem é P1? P1 eu vou considerar como 100%, ou seja, 100. Meu volume V1 eu vou escrever aqui. T1 eu vou botar como 300. Minha pressão P2 é o que eu quero descobrir. Volume V2 vou botar V2. E T2 é 327. Como o volume de 1 é o volume de 2, repara que eu estou multiplicando os dois lados da mesma equação. Então esse cara vai embora. Aí, agora o que eu posso fazer? Eu tenho 100 sobre 300, P2 sobre 327. Então, eu posso cortar aqui, vai dar 1/3, e posso passar 327 para o outro lado. Então, 327 vezes 1/3. Então, minha pressão, na verdade, ela vai ser 1/3 desse valor. Então, eu vou ter 327 dividido por 3, 109. Ou seja, minha pressão ela era 100%, ela foi para 109. Então, vamos olhar a resposta. Ele pergunta, considerando o desprezível aumento do volume, o aumento percentual da pressão foi de, ou seja, em quanto que aumentou a pressão? Se a pressão era 100%, 109 significa o quê? Que ele aumenta em 9% a pressão. Então, olhando a resposta, temos letra C. Então, minha resposta é a letra C. Alguma dúvida? Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Então, vamos só mais um, que aí a gente termina a nossa aula. Que é esse que a gente faz rapidinho. Então, vamos lá. Vou fazer ali o próximo com vocês. Uma certa massa de gás perfeita é colocada em um recipiente, ocupando volume de 4 líquidos, sob pressão de 3 atmosferas e temperatura de 27 graus. Sofre então a transformação isocórica e sua pressão passa a ser 5 atmosferas. Nessas condições, a nova temperatura será D. Então, vamos lá. Vamos aos dados. Ó. É um gás que ele é colocado, ocupa um volume de 4 litros. Então, eu sei que o volume inicial dele, meu V1, é 4 litros. Aí, a pressão dele, meu P1, é 3 atm. E a minha temperatura é 27 graus. Aí ele fala que sofre uma transformação isocórica e a pressão passa para 5 atm. O que significa transformação isocórica? Transformação isocórica é quando iso é igual, córica vem de volume, cone, né? Vem dessas frases aí. Então significa que o volume não se altera. Então o volume ele é constante. Ou seja, eu vou ter o seguinte, se o volume ele é constante, então se era 4 litros, continua sendo 4 litros. Então, primeiro passo para a gente poder resolver, verificar se os casos estão com a mesma unidade. Estão, né? ATM, ATM, litro, litro, grau Celsius, grau Celsius. Segundo passo, transformar esse cara para Kelvin. 27 mais 273, isso aqui vai dar 300. Então, eu já sei que a temperatura é 300. Agora é só substituir. Ó. P1, V1, T1,
P2, V2, T2. P1 é 3, V1 é 4, T2 é 300. P1 é 5, V2 4 sobre T. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? 4 e 4 cortei. 3 sobre 300, 5 sobre T. Então eu vou ter ali, ó, 3 sobre 300, isso é a mesma coisa que 1 sobre 100. Vou multiplicar cruzado, 5 vezes 100 é igual a 1 vezes T. Então T é igual a 500. 500 o quê? Se eu utilizei Kelvin, eu achei em Kelvin. Só que no exercício ele fala pra gente, ó, temperatura em graus Celsius. Só que isso é uma pegadinha. Por quê? Porque eu não posso utilizar minha temperatura em graus Celsius. Eu tenho que utilizá-la em Kelvin. Então o que eu faço? Eu converto ela de novo. Ou seja, eu vou subtrair 273. Então isso aqui vai dar 227. Então essa é a resposta final. 227 aqui, ó. Letra B. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Pergunta? Então, ficamos aí para casa então. As questões 409, 410, 413. Que aí fica para a próxima semana. Tudo bem, gente? Então aí terminamos a nossa aula.